Estamos iniciando mais uma edição do Câmara Talks, o webinar da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP-FIESP. E o tema de hoje é arbitragem em contratos internacionais, o problema da lei aplicável. Como facilitadores, eu, João Lessa, e a Lilian Bertolani, nossa secretária adjunta da Câmara, e como os nossos convidados, três grandes professores, professor Herme Marcelo Huck, conselheiro da Câmara CIESP-FIESP, professor da Universidade de São Paulo, professora Nádia de Araújo, professora de Direito Internacional da PUC-Rio, advogada, o professor Cláudio Finkelstein, professor de Direito Internacional da PUC São Paulo e advogado. Agradecemos a presença dos professores, a audiência de todos vocês, e vamos dar início aos nossos debates no Câmara Talks. Lilian, por favor. Muito obrigada pela presença, professores, é uma honra estar aqui. Convido toda a audiência a enviar as perguntas pelo chat, nós vamos direcionando aos nossos convidados. Então, para começar, a primeira pergunta eu direciono então à professora Nádia. O que qualifica uma arbitragem como internacional? Quais são os impactos dessa qualificação para a definição da lei aplicável? Por favor, professora. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer a Fiesp pelo convite e também a minha felicidade de estar, ainda que remotamente, na companhia do querido professor Marcelo Huck e do também querido Cláudio Finkelstein. A sua pergunta sobre a classificação de uma arbitragem como nacional e internacional, ela depende muito do seu ponto de vista. Do ponto de vista do direito brasileiro, a lei de arbitragem classificou a arbitragem interna como aquela que é realizada no Brasil e internacional como aquela que é realizada no exterior. Nem todos os países, nem todos os lugares isso se encara dessa maneira. Mas se evita uma pesquisa sobre o caráter internacional da arbitragem e se fixa nessa questão do local da arbitragem. E qual a diferença entre a arbitragem interna e internacional? Se você tiver a arbitragem interna, qualquer problema será resolvido pelos tribunais nacionais e a futura execução também. Já na arbitragem internacional, será necessário, se a parte não executar espontaneamente, proceder à ação de homologação da sentença arbitral no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Então, diante disso, é preciso ressaltar que essa é uma definição das partes muito importante. Um pouco pelo que nós vamos falar aqui, nós nos damos conta da importância para as partes de determinar a sede da arbitragem. Até porque, nos dias atuais, e especialmente nesse momento, nós estamos vendo que podemos ter uma arbitragem sincrônica e não necessariamente presencial. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, vocês estão em São Paulo, podia ter alguém em Paris hoje, e estaríamos todos juntos. Então, o que define a arbitragem como internacional será a sede, e quem define a sede são as partes. Então, não é uma decisão para ser tomada de forma sem o devido cuidado. É preciso que as partes tenham consciência de que no momento que determinam no contrato, na cláusula arbitral, a sede da arbitragem, isso terá uma repercussão muito importante. Eu acho que eu vou parar por aqui para deixar... Vocês avisem o tempo para deixar os meus colegas irem mais adiante. Pode concluir a ideia. Professor Cláudio, como é a sua experiência sobre a escolha da sede? Eu também tenho um pouco de reticência. Quando a gente discute isso em aula, ou mesmo conversas com colegas, grande parte da doutrina internacional ela distingue a arbitragem internacional da arbitragem doméstica de forma crassa, não só em relação ao direito aplicável, mas o procedimento a qual o judiciário recorrer, ou seja, existem diversas características que vão da nacionalidade dos árbitros,
uma míriade de questões. Eu não consigo ver isso dessa forma no Brasil. O professor Paulson, ele sempre começava a aula dele falando do leão marinho. Então ele falava assim, todo mundo conhece um leão, todo mundo conhece um leão marinho, apesar de ambos serem leões, o ambiente deles é diferente, tudo é diferente, então você não pode confundir um leão com um leão marinho, porque são animais completamente diferentes, do mesmo modo que a arbitragem é completamente diferente da arbitragem internacional. Eu já não consigo ver isso, porque, como a Nádia lembrou bem aqui, nós temos um sistema uno, nós temos uma lei de arbitragem que regula todas as arbitragens, sejam elas domésticas ou internacionais, dentro do mesmo corpo de regra. Então, o Brasil não é um dos países que optou pela lei modelo da UNCITRAL, o Brasil não tem critérios próprios de definição de internacionalidade da arbitragem, nós temos até um problema anterior a isso. Nós temos, pelo nosso novo Código de Processo Civil, uma regulamentação específica para o contrato internacional, mas nós não temos uma definição do contrato internacional. Nós não temos, o Brasil não adotou, seja um critério geográfico, um critério econômico, qualquer que seja o critério, a gente tem que pegar ele emprestado de algumas legislações, da franquia, que tem uma definição específica, o contrato de compra e venda, por o Brasil ser signatário da Convenção de Viena. Nós temos indícios dessa internacionalidade, e isso cria um certo problema. Na solução, eu estou com a Nádia, eu concordo com ela plenamente. Se as partes concordarem que a arbitragem internacional, se o contrato já se autodenominar internacional, a gente resolveu esse problema. Algumas instituições arbitrais têm os seus critérios para definição de internacionalidade, você não tem esse problema, você simplesmente vai aderir aos critérios daquela instituição. Mas, no silêncio das partes, ou deixando para os árbitros decidir, você pode ter problema. A gente tem alguns procedimentos em que, por exemplo, a totalidade dos reclamantes são estrangeiros, ainda que o pleito seja de direito interno, regido pelo direito interno, a moeda seja o real. Se você não conseguir qualificar essa arbitragem como internacional pelo critério da nacionalidade das partes, você pode ter dificuldade no reconhecimento ou na homologação para a execução dessa sentença arbitral em um país signatário da Convenção de Nova York. Então, quando você colocar quais são os problemas, a minha resposta é muito fácil. São muitos. São muitos os problemas. Quais são as soluções? Se as partes estiverem convencionadas ou se o tribunal agir de forma rápida, correta e apropriada, nós não teremos problemas a posteriori, senão pode acontecer de um tribunal, seja motivado pelas partes, seja por inação ou omissão do tribunal, ter que encarar esse problema. Perfeito, professor, obrigada. Agora eu passo os comentários, então, para o professor Huck, conta um pouquinho da sua experiência para a gente. O professor precisa abrir. Acho que tem sido uma experiência muito, muito interessante esses talks. E quanto ao tema da nacionalidade da arbitragem, eu não sei se eu concordo com o professor Cláudio, que diz que tem muitos problemas. Na verdade, eu acho que a nacionalidade da arbitragem, para mim, é um não problema. O que importa, e acho que a professora Nádia deixou claro, é a sede da arbitragem, é a lei que rege a arbitragem, a lei que rege o contrato. Porque o direito brasileiro, a lei brasileira, diz que a arbitragem nacional é a que é realizada no Brasil. A arbitragem internacional é que tem sede fora do Brasil. Eu acho isso muito simplista. Também é simplista, como dizia um colega arbitrarista nosso, ele dizia que a arbitragem internacional é aquela que fala inglês. Então, diria ele que se a arbitragem for em inglês, já é internacional. Eu não vou ser também assim simplista, mas será que eu posso dizer que é internacional? Por exemplo, uma arbitragem que tenha uma parte brasileira, uma parte estrangeira, transcorra a arbitragem pela CCI, a lei aplicável seja uma lei estrangeira ou a lex mercatória,
porém a sede seja no Brasil. Se nós fôssemos aplicar o rótulo puro e simples, essa é uma arbitragem doméstica, porque ela é feita aqui no Brasil, com sede no Brasil, porém tem parte estrangeira, tem lei estrangeira, tem uma Câmara estrangeira, claro que tem um escritório no Brasil, mas é uma Câmara estrangeira. O direito aplicável é um direito estrangeiro e nós vamos rotular essa como uma arbitragem doméstica, porque a sede é aqui em São Paulo, enfim, no Brasil. Então, eu diria que tão importante quanto a gente definir qual é a nacionalidade da arbitragem, e agora eu vou falar não sobre uma discussão teórica, mas sobre efeitos práticos, é a gente ter muito claro, desde o começo, o ponto, por exemplo, de qual é a lei que vai reger a arbitragem. Se não é exatamente aquela do contrato, qual é a sede da arbitragem. Então, eu diria que, ainda que seja uma matéria, e aí é verdade, ela tem múltiplas discussões, ainda que ela seja polêmica, no fundo, ou na prática, no resultado prático, é menos importante. Mais importante é saber qual é a sua sede, mais importante é saber a lei que rege a arbitragem e a lei que rege o contrato que está sendo arbitrado. Perfeitos esclarecimentos, professor, obrigada. A gente já adentrou um pouquinho na segunda questão, mas eu acho que ainda cabe esclarecer. Vou começar com o professor Cláudio. Professor, a lei aplicável ao contrato, ao mérito da disputa, é sempre a mesma lei aplicável ao processo arbitral? Então, como fica a questão da sede como critério? Bom, tipo da pergunta, se a gente tiver que responder sim ou não, a resposta é não. Ainda que a maior parte das vezes que a gente arbitra uma questão, que a gente administra um caso dessa natureza, seja um caso internacional, aplica-se normalmente a mesma lei, mas a vontade das partes, obviamente, é soberana. Se as partes decidirem que a lei que rege a cláusula compromissória é a lei X, Y ou Z, a lei que rege capacidade das partes é outra, o árbitro, o tribunal arbitral, ele vai se adaptar a isso. O problema é no silêncio das partes. O que nós temos, e aí sim eu vou aderir em grau, gênero, número aos comentários do professor Huck e da professora Nádia, antes que eu tivesse falado da internacionalidade do procedimento e não da sentença, é uma importância sem tamanho para a sede da arbitragem. É óbvio, concordo com isso, até porque nós já tivemos algumas experiências. A Bélgica já fez isso, ou seja, ela tentou afastar da jurisdição dos tribunais belgas as chamadas arbitragens internacionais para evitar quaisquer problemas, as intervenções desnecessárias, as intervenções lesivas do judiciário, e se mostrou completamente desastroso o Instituto da Arbitragem. O Bahrein faz isso para algumas arbitragens. São alguns experimentos que alguns países conduzem e que têm demonstrado que você tentar desapegar a importância da sede traz resultados desastrosos. Isso eu não duvido, eu vejo isso claramente. É óbvio que a lei aplicável, sendo conhecida pelo tribunal, ou seja, o direito curial, o direito da sede, ele tem uma influência muito grande. Por quê? Porque os árbitros eles estão vinculados a aplicar aquelas normas cogentes, o conceito de ordem pública, de aderência à ordem pública, principalmente do local em que a arbitragem está sendo conduzida, pode macular aquela arbitragem de forma insanável. Então, conhecer e aderir e seguir essas regras que as partes colocam, que as partes se autodeterminam, é imprescindível. Todavia, nós temos, obviamente, aqueles casos que não são tão raros quanto se imagina, que você tem uma cláusula que não é completa nesse sentido. Você tem casos em que não há uma cláusula, ou seja, não há uma declaração de vontade assim, no contrato de qual que é o direito aplicável. E muitas vezes, se tem uma cláusula de direito aplicável, ele é ou para partes determinadas do contrato, ou ele exclui outras partes do contrato, deixando para os árbitros. Então, mais uma vez, o professor Huck pode não concordar, mas a gente tem muitos problemas nesse sentido. Eu, pelo menos, tenho tido essa experiência em muitos poucos casos. Eu vou deixar claro que são poucos casos, mas quando isso acontece,
É bem complicado. Obrigada, professor. Passa a palavra para o professor Huck, então, por favor. Não, depois podemos ouvir a professora Nádia, né? Eu só queria dizer que não é que eu não disse que não há problema sobre essa discussão da lei aplicável ou não. Eu disse que o problema que não me incomodava era o rótulo, se é nacional, se é internacional, que a sede da arbitragem é fundamental. Então, deixa eu continuar aqui antes da Nádia. O que a sede da arbitragem é fundamental, é claro que é fundamental. E é lamentável quando isso não fica claro na cláusula compromissória. Na sede da arbitragem é que vão ocorrer todas as consequências e decorrências do procedimento arbitral. Toda uma discussão de nulidade, toda uma discussão, e como bem lembrou o professor Cláudio, as leis da Bélgica, que essa tentativa do Estado interferir é muito complicado. Então, a gente, ao definir a sede, a gente tem que pensar especialmente nas consequências da decisão arbitral, na rigidez do procedimento arbitral, ou seja, uma sede em que o ambiente judicial, legal, é favorável à arbitragem, é uma tranquilidade para as partes e é uma tranquilidade para os árbitros. Mas, se me deixar um minuto, eu queria fazer uma reflexão que eu acho importante. Eu acompanhei, e aí não é nenhum mérito, é uma questão simplesmente de idade, eu acompanhei a história da arbitragem no Brasil, desde a não arbitragem, sim, desde a arbitragem que nós tínhamos antes da lei da arbitragem, ao, vamos dizer, nascimento de uma verdadeira arbitragem, e essa é uma experiência que eu vivi como árbitro, como advogado, até hoje. O Brasil passou por algumas fases importantes na cultura, ou na tomada, na conscientização da cultura arbitral. Primeiro foi a infância da nossa arbitragem, em que a gente não sabia nada, ou poucos sabiam um pouco e a maioria não sabia nada. Então, houve necessidade de um processo de difusão, de divulgação do Instituto, com todos os problemas e consequências que a ignorância traz. Superamos essa fase, chegamos, eu diria, na adolescência da arbitragem, quando realmente já havia um grupo que conhecia a arbitragem, sabia-se que ela se destinava a resolver problemas contratuais, comerciais. Os clientes, eu digo as partes, passaram a admitir a arbitragem como uma alternativa boa ao judiciário, sempre muito encrencado no Brasil, ou seja, não era difícil, na época, vender a arbitragem como essa alternativa mais simples e mais rápida, porque quem contrata de boa-fé sempre acha que quem não vai cumprir é o outro. Então, se alguém está contratando de boa-fé, ele acha, bom, se alguém não vai cumprir esse contrato, é a outra parte. Então, se ele não cumprir, eu quero uma solução rápida. Então, não era difícil para o advogado convencer da arbitragem. E agora nós já estamos na maturidade, em que eu diria que nós já temos um universo arbitral brasileiro, com já uma segunda e terceira geração de árbitros, segunda e terceira geração de professores, de arbitralistas, e o que eu vejo que nós estamos caindo, eu vejo isso com uma certa frequência, num preciosismo teórico, muitas vezes desnecessário. Ao invés de, eu acho que isso pode, se não for dosado com cautela, é preocupante para o futuro da arbitragem. A gente vê discussões imensas sobre casos que são absolutamente excepcionais, alguns até patológicos. Um caso em que a gente tem aí alguns deles, a gente não vou nem citar nomes agora, mas nós sabemos, até nós havíamos comentado com Nádia e com Cláudio, esse caso Chubb, que é um caso da Rússia, que ele é bem complicado, mas ele é um só. Ou mesmo aqui no Brasil, recentemente tivemos experiências bastante complicadas, mas são casos excepcionais. Então, eu acho que a gente está, e a meu ver, eu tenho sentido isso quando tinha congresso, né, que as pessoas podiam se encontrar,
tomar café juntas, naquela época, a temática da exceção era muito grande. Então, a gente passava metade do Congresso discutindo um caso que era filho único de mãe solteira. Quer dizer, tinha um que tinha acontecido na Bielorrússia e a gente passava uma semana discutindo esse caso único. E, a meu ver, não está errado isso, não. A patologia, a excepcionalidade deve ser bem conhecida. Mas eu acho que, de certa forma, a gente acabou perdendo o foco no normal. A arbitragem, no dia a dia da arbitragem, em que realmente os problemas, claro que existem, mas não criam, não se transformam em casos de estudo, necessariamente. Isso significa que, no mundo inteiro, a grande maioria das jurisdições, e a brasileira, são receptivas à arbitragem, e o que a gente vê agora, nessa maturidade na nossa arbitragem, é um pouco de resistência. Não sei se Nádia e Cláudio têm essa sensação, essa sensibilidade. Muito cliente, por quê? Não quer arbitragem, porque ele perdeu uma. E quando ele perde uma, e só quero concluir aqui, a arbitragem, a sentença arbitral tem nome e sobrenome. Ninguém sabe o nome, nenhum cliente, nenhuma empresa sabe o nome e o sobrenome do revisor do tribunal que votou contra ele. Se esqueceu, se é que um dia soube, o nome do juiz de primeira instância que julgou a sentença contra ele. Mas o nome do árbitro ou dos árbitros ele sabe perfeitamente e diz que os três são corruptos. Então, nós temos uma tarefa agora de reconsiderar ou reconciliar o conceito e o crédito da arbitragem. E eu acho ótimo a gente discutir coisas excepcionais, não acho errado, não, pelo contrário, eu acho muito bom a gente conhecer a doença, mas a gente tem que se preocupar em vitaminar a saúde. E como vitaminar a saúde? Trabalhando com o que é comum. A arbitragem, em geral, é boa, a arbitragem, em geral, é justa, nenhum caso no judiciário tem a atenção que a arbitragem tem nos árbitros. Agora, pode errar? Pode errar. Pode ter um desvio de conduta? Pode ter um desvio de conduta. Isso há no mundo inteiro. Mas não é isso que macula, a meu ver, a qualidade que a arbitragem ganha no Brasil. Desculpa, isso não tem muito a ver com o nosso tema, mas é algo que eu tenho pensado muito e ao momento que nós estamos discutindo esses problemas que são realmente importantes, achei que valia a pena compartilhar com os colegas, com você, com o João, essa minha, e com os nossos assistentes, nossos internautas, essa minha preocupação com essa nossa fase de adulta da arbitragem. Perfeito, professor, muito obrigada. Passo a palavra agora para a professora Nádia. Bom, eu comungo com o professor Huck de ser de todas as fases da arbitragem também, da infância, da juventude e agora da maturidade. Então, talvez o que, dessa reflexão que ele nos coloca, é importante dizer que o tempo da arbitragem talvez deixe os clientes mais nervosos. Porque antigamente, uma empresa entra com processo judicial, quando ele for julgado, aquele diretor já trocou, já é outro presidente, já é outra geração, e a arbitragem, pela rapidez, não é que ela seja a jato, mas 2, 3 anos você tem um resultado, e aí fica muito perto daquela diretoria, por assim dizer, e ele tem esse tipo de problema. Eu acho que isso é uma questão importante, não há dúvida de que as partes têm na arbitragem o seu day in court, o seu dia na corte, no seu esplendor, o cuidado que se tem, o tempo que se tem, a calma que se tem para ouvir testemunhas, para fazer a prova, que é algo que no judiciário brasileiro não há prova, não há tempo para a prova, com uma boa perícia, com uma inquirição de peritos, de testemunhas. Um pouco antes de começar o webinar, conversávamos aqui, Cláudio e eu, sobre essa questão virtual e como as audiências estão partindo para essa maneira de serem feitas e as dificuldades e tudo, e que isso está andando muito bem.
voltando um pouco aqui ao nosso tema, e o professor Marcelo citou o caso da ENCO e da Chub Rússia, então eu vou me permitir aqui trazer aqui alguns elementos desse caso, que é um caso muito interessante e que um pouco coloca em perspectiva, mais uma vez mostra como as cortes inglesas abordam esse problema e a escolha da lei aplicável ao contrato nem sempre é o cuidado de separar uma lei para a cláusula arbitral e uma lei para o contrato. E não necessariamente é a mesma. Tem sido comum se ligar a lei que regula a convenção de arbitragem mais a lei da sede da arbitragem do que aquela lei escolhida pelas partes para reger o contrato. Mas as partes poderiam e até deveriam ter o cuidado de ter uma lei para a cláusula e uma lei para o contrato. Isso é perfeitamente possível, mas não é, talvez, da tradição. Eles até brincam com a gente que essas cláusulas de jurisdição e de lei aplicável são as midnight clauses, né? As cláusulas da meia-noite, ninguém está ligando, são os advogados que se preocupam com isso, não faz parte do preço, não faz parte do contrato em si. Para quem está fazendo um EPC de 150 páginas, você tem lá na 112 uma rapidinha assim, jurisdição, arbitragem e lei aplicável, tudo junto e misturado. Então, é preciso ter mais cuidado com isso. Nesse caso da Chub, houve um incêndio numa fábrica na Rússia, a ENCA era uma das subcontratadas, a Chub Rússia, seguradora, pagou o prejuízo e se subrogou nos direitos e entrou com uma arbitragem no Tribunal Arbitral de Moscou. Acontece que esse contrato tinha uma cláusula arbitral que definia a arbitragem como sendo uma arbitragem CCI com sede em Londres. Uma das características da arbitragem CCI é que nós temos sedes pelo mundo. São Paulo, inclusive, hoje é uma sede comum da CCI, tem até já a Câmara da CCI tem uma, não sei se chamaria de filial, mas tem uma representação, tem uma secretaria no Brasil, em Nova York. Então, a CCI é uma Câmara bem global. E, então, a ENCA, ao se defender como requerido na arbitragem que tinha se iniciado em Moscou, contesta a jurisdição do tribunal, mas, ao mesmo tempo, vai para a corte inglesa uma anti-suit injunction, justamente para dizer: a sede é Londres, portanto, são vocês que têm que definir e impedir que essa arbitragem vá adiante na Rússia. Ora, a lei aplicável ao contrato era a lei russa, tinha uma cláusula da lei aplicável ao contrato. Só que, enquanto a Chub Rússia achava que tudo era pela lei russa, a ENCA achava que, embora o contrato, as obrigações, a discussão sobre as obrigações resultantes do contrato devessem ser resolvidas pela lei russa, não deveria ser da mesma maneira com relação à cláusula arbitral. Então, num primeiro momento, o juiz de primeiro grau inglês disse que era forum non conveniens, o foro inconveniente não era problema dele, houve um recurso e aí a corte inglesa disse: não, é para isso mesmo que eu estou aqui. A ideia, quando você escolhe uma sede, você o faz para se submeter à jurisdição da corte local para as questões relativas à disputa. É uma, como eles chamam, supervisory jurisdiction. Então, os ingleses, e o professor Marcelo Huck falou aqui, que as partes querem cada vez mais ter tranquilidade com o tribunal da sede. Talvez por isso Londres seja das sedes favoritas. O report da LCIA de 2019, da London Court of International Arbitration, dá dos, 300, 400 casos que eles tiveram no ano passado, 90% a escolha foi da sede, foi da Inglaterra, e 90% da lei inglesa.
É muito comum as partes não escolherem a lei ao contrato. É muito infeliz, mas é comum. E às vezes até porque não é possível se chegar a um acordo entre elas, não querem a lei A ou B, deixa para depois. Mas quando você escolhe a sede na Inglaterra, os tribunais ingleses vão achar, e dizem isso desde os anos 30, se vocês escolherem a Inglaterra como sede é porque vocês querem que eles apliquem a lei inglesa. Até porque eles não gostam de aplicar nenhuma outra lei. Então, a sede, a função da sede é essa, de preservar, proteger a autonomia das partes naquelas suas escolhas e dar à corte essa jurisdição. Então, essa anti-suit injunction é para proteger e dar efetividade a essa escolha das partes da sede. Então, aqui ficou muito claro, nesse caso, que, embora a lei aplicável ao contrato fosse a lei russa, a lei aplicável à validade da cláusula, né, a jurisdição que a cláusula dá, era a lei da sede, assim decidiu a corte inglesa, bem recentemente. Eu achei que ia ajudar aqui um pouco aos nossos ouvintes a saberem como é que as coisas se passaram, e até há uma passagem em que a corte inglesa diz: ninguém está dizendo que a escolha da sede da arbitragem impõe que se faça audiência ali, que se assine a sentença arbitral ali. Aliás, qual foi a última vez, Marcelo e Cláudio, que todo mundo assinou um laudo junto, né? Está sempre cada um em um lugar. A gente agora cada vez mais tem a assinatura do presidente numa folha, manda uma folha para cá, uma folha para lá, junta tudo no mesmo documento. Então, é absolutamente irrelevante o local. Mas o local declarado, o local em que as partes escolheram, tem essa consequência jurídica, não prática. Do dia a dia, não. A audiência pode ser em outro lugar, a audiência pode ser à distância. O laudo, os árbitros não precisam estar na sede para assinar e para efetuar o laudo final. A sentença arbitral não precisa ser elaborada nem finalizada naquele lugar, mas há um acordo, e esse em respeito à liberdade das partes, de que aquele local tem essa função, a função de garantir que aquela escolha vai ser respeitada. Eu paro por aqui para... Perfeito. Obrigada. Vou aproveitar o ensejo, então, que a gente está falando da experiência das câmaras internacionais e vou perguntar para o João, então, como que tem sido a experiência da Câmara Ciesp e Fiesp com esses contratos, com essas cláusulas. Opa. Na verdade, um pouco a experiência, a visão aqui, enquanto Câmara brasileira, enquanto a Câmara que tem a sede em São Paulo, é um pouco, aproveitando o gancho do que o professor Huck colocou, é um pouco a história também da maturação da arbitragem no Brasil, não é? Quanto mais o país vai se tornando conhecido como, aspas, arbitration friendly, não é? Ou como tendo um ambiente jurídico com bons operadores, bons árbitros, uma massa crítica na comunidade de advogados para atuar em arbitragens, é natural também que a sede aí passe a ser mais atrativa. O Brasil ele tem uma particularidade, por estar na América Latina e um pouco pelo modelo de economia, que é uma economia que estimula a vinda de empresas ao Brasil menos do que players internacionais. Então, você tem a companhia que é alguma coisa do Brasil. No fundo, ela é uma empresa estrangeira, mas vai para todos os fins atuar, não é, aqui no Brasil como se fosse brasileira. Isso acaba afetando um pouco essa percepção de uma das facetas da internacionalidade da arbitragem, que é uma empresa que é brasileira, incorporada no Brasil, aqui constituída, mas que, no fundo, o centro de controle está lá fora. Então, isso é algo que se percebe. Em relação aqui particularmente a nossa Câmara, a Câmara Ciesp-Fiesp, Lilian, a Câmara ela despontou nessa atuação muito por permitir a utilização também das regras, né, modelo de arbitragem da Uncitral. Porque o investidor estrangeiro, quem vem fazer negócio no Brasil, inclusive quem vem optar por arbitragem com sede no Brasil,
porque ele é mais conveniente, é melhor ter uma sentença brasileira, porque os ativos da outra parte estão aqui, porque é aqui que as obrigações vão ser cumpridas, enfim, toda essa gama de elementos que entram na ponderação ao se escolher a sede, ao se escolher também um prestador de serviço, uma câmara de arbitragem no Brasil, mas ele quer regras que sejam testadas, um corpo de árbitro que seja conhecido, e aí eu acho que na nossa experiência aqui, a Câmara já teve partes de mais de 13 países, já administrou casos com sede fora do Brasil, mas particularmente na escolha de São Paulo, assim, na escolha de uma Câmara brasileira, eu destacaria a experiência com o regulamento da Uncitral. Por quê? Porque ele é realmente um padrão internacional testado, bem conhecido, que os grandes escritórios de advocacia estrangeiro conhecem, estão confortáveis, e aí o fato de administrar com estas regras, não é? Eu acho que é um fator importante aí. Obrigada, João. Algum professor tem comentário? Eu vou prosseguir com a próxima pergunta. Eu vou direcionar, então, para o professor Huck. Fazendo um paralelo entre a arbitragem e o judiciário, né, é possível a escolha da lei aplicável no contencioso judicial brasileiro, professor? No contencioso judicial? Isso. Aí já é um problema que eu preferia que você perguntasse para a professora Nádia, que ela é a grande professora de Direito Internacional Privado. Aliás, o professor Finkelstein também. Eu já fui, né? Eu estou aposentado. Não, realmente, esse é um problema seríssimo da escolha da lei aplicável aos contratos no Brasil. Eu acho que hoje nós temos essa autonomia, muito embora a nossa lei de introdução, ela preveja que, para qualificar e reger a obrigação, a gente tem que aplicar a lei da Constituição do local em que essa obrigação foi constituída. Isso, de certa forma, cria uma prisão na hora da contratação. Você constitui uma obrigação no Brasil e quer aplicar uma lei estrangeira. Porém, para o caso da arbitragem, nós temos aí a abertura da aplicação de normas estrangeiras, de lei do comércio, de usos e costumes internacionais. Então, eu acho que esse é um aspecto, é um ponto extremamente interessante. Na verdade, acho até que nós temos visto, indo um pouco além da sua pergunta, a aplicação de regras de costume comercial internacional, a chamada lex mercatória. Porém, é uma posição que eu tenho há muito tempo, eu acho que ela não mudou ainda. Eu acho que você pode aplicar a lex mercatória, mas não por simples autonomia das partes. Eu acho que quando a lei do local permite, no caso da nossa lei arbitral, a aplicação da lex mercatória, sim, as partes estão liberadas. E aí eu vou mais longe. O problema não é só liberar, não é só de autonomia, é de tranquilidade, que amanhã, se eu tiver um problema com o contrato, eu não vou ter uma escolha de lei desconsiderada, porque foi feita de forma equivocada em relação à lei onde a obrigação se constituiu. Mas esse é um tema interessantíssimo e controverso. Eu deixo para os atuais professores de Direito Internacional Privado, que são os grandes especialistas em conflitos de lei, que é exatamente isso. Quer dizer, qual é a lei que vai reger o contrato se eu tenho essa liberdade de escolher qualquer lei? Eu faço um contrato e, para reger o contrato, isso vai agora com provocação ao professor Cláudio, eu escolho para reger o contrato os estatutos do Esporte Clube Corinthians Paulista, que, obviamente, pela qualidade do time, são aplicáveis a qualquer caso. Eu não sei se o judiciário vai reconhecer. Professor Cláudio, por favor, seus comentários. Então, aceito a provocação. Obviamente, os resultados seriam lesivos, né? Se a lei é a lei corintiana, seria lesivo, sem sombra de dúvida. Mas eu também concordo, em parte, com o professor Huck. É uma questão sensível, indiscutivelmente, a gente tem que falar que é uma questão sensível. Eu colocaria o pé atrás, ou seja, eu falaria sim, nós temos a liberdade, porque
Nos parece que a tônica do novo direito brasileiro é essa. A gente tem visto muito mais liberdade, principalmente com o novo Código de Processo Civil. Nós temos visto toda a jurisprudência que vem da análise da arbitragem. Nós temos visto uma tônica no STJ pró-liberdade contratual, pró-autonomia das vontades das partes, mas, repito, eu diria isso com um pé atrás. Por quê? Porque nós ainda temos, como o professor Huck lembrou, o texto do artigo 9º da Lei de Introdução, o seu caput, mas a gente precisa lembrar, se a sua pergunta foi, as partes podem? Sim, as partes podem, adequando-se, seja ao caput do artigo 9º ou ao parágrafo 2º, firme o contrato fora. Eu quero que a lei norte-americana regule o meu contrato, vamos para os Estados Unidos, ou dar uma procuração para alguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é uma forma ficta, a despeito do direito brasileiro conhecer essa ficção. Então, nós poderíamos, como o próprio professor Huck disse, a professora Nádia disse, nós podemos fazer arbitragem em qualquer lugar, desde que se declare a sede da arbitragem, como de São Paulo, e assim por diante. A minha interpretação dentro desse movimento de liberdade que a gente tem presenciado nas últimas décadas é que também seria aceito. Ou seja, ainda que firmou em São Paulo para efeitos de determinação de legislação aplicável, reputa-se como se tivesse sido assinada, por outro lado, a gente não tem a prova disso, a gente não tem um tribunal constituído, pelo menos que eu conheça, eu não vi ainda nenhuma jurisprudência nesse sentido. Então, continua valendo aquele pé atrás. Nós temos discussões, ou seja, já existem projetos para alterar essa parte da lei de introdução às normas de direito brasileira, projetos até bem avançados. Eu, pessoalmente, acho que é desnecessária, até porque a lei ela cria uma regra, ela em momento algum impede as partes, ou seja, não existe nenhuma vedação, que é o princípio geral do direito. Eu obviamente, vou querer ouvir a Nádia também, né, nessa questão, até porque a gente usa bastante a doutrina da Nádia, que eu concordo, mas me parece, assim como diversas alterações à lei da arbitragem, elas somente vieram a confirmar uma tendência, uma interpretação, seja pretoriana, seja doutrinária, seria interessante a gente ter essa alteração para dar essa liberdade. Agora, se eu tenho a escolha, e aí eu não estou falando eu, porque é uma pesquisa, a própria Queen Mary já fez essa pesquisa, vou ao judiciário, se eu tenho essa dúvida, qual lei que eu vou aplicar, vou ao judiciário ou vou à arbitragem, obviamente vai à arbitragem, porque isso já é pacífico, tá? Expresso na lei de arbitragem, e também, como a gente mencionou, né, a grande vantagem hoje é a possibilidade de você executar, pelas regras da Convenção de Nova Iorque, esse laudo arbitral, essa sentença arbitral, em qualquer uma dessas jurisdições. Então, tendo essa possibilidade, além dos outros motivos que a Nádia já explicou, que o professor Huck explicou, que eu também concordo em grau, gênero e número, a arbitragem, ela obviamente é mais adequada para esse tipo de caso, não é para qualquer caso, mas os números que essas pesquisas da Queen Mary mostram, em contratos internacionais, a gente tem, dependendo do ano da pesquisa, de 92% a 98% dos contratos internacionais optando por, sejam regras escalonadas, mas pelos meios alternativos de solução de controvérsia, com uma prevalência muito maior de arbitragem, não há a mínima dúvida disso. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é um patinho feio nesse sentido. Obrigada, professor. Passo a palavra, então, para a professora Nádia. Obrigada. Pois é, essa é uma questão clássica. Eu já fui até acusada de ser contra a autonomia, porque a minha posição sempre foi a de dizer que a falta da menção expressa à possibilidade da escolha traz uma insegurança para as partes. O artigo 9 é claro de que é a lei da celebração, e entre ausentes a residência do proponente. Ora, quando você tem legislações que permitem autonomia, elas o fazem de forma expressa. É o caso do Regulamento 593 da União Europeia, é o caso da Lei de Arbitragem, no artigo 2. Então, a fórmula é assim: as partes podem escolher. E sobre isso não há nenhuma dúvida.
Agora, nos últimos anos, essa ideia de que nós, no Brasil, éramos contra a autonomia foi sendo erodida, primeiro, pela adoção da Convenção de Viena da Compra e Venda Internacional, pela adoção da lei de arbitragem, que, embora ainda separe, ou seja, na arbitragem você pode escolher, na via judicial você não poderia, isso fica um pouco ilógico, fica um pouco fora de contexto, né? E recentemente, agora eu não tenho o RESP aqui, mas é bem recente, o ministro Salomão, num recurso especial, disse que se pode, permitiu a escolha da vontade, permitiu a autonomia das partes na escolha da lei aplicável. Só que o que eu ainda não vi, eu fui olhar esse acórdão, na época, com cuidado, ele concordou com a escolha das partes, mas ela também era a lei da celebração. Eu ainda não vi um acórdão em que a escolha seja, por exemplo, a lei inglesa e o contrato tenha sido assinado no Brasil. Você teria um choque entre a regra da lei de introdução e a regra da escolha, a lei que foi escolhida. Então, eu ainda tenho esse sentimento de dúvida residual de dizer às partes, escolham o que quiserem, que vocês não vão ter nenhum problema. Posso até dizer que a tendência é não ter problema, mas isso só vai mudar o dia que nós tivermos, como a legislação dos demais países, uma regra expressa permitindo a escolha. A boa notícia é que nós temos agora o PLS 1038 deste ano de 2020, coitadinho, entrou, foi proposto no Senado dias após a pandemia, eu espero que ele ande, e aí, efetivamente, nós vamos ter a substituição do artigo 9 por um artigo mais adequado, por um artigo que permite expressamente a autonomia da vontade, que permite expressamente a escolha de um direito nacional, dos princípios do NIDROIT, dos usos e costumes, do que a gente chama de lex mercatória, que separa os contratos business to business, né, dos contratos entre os operadores, dos contratos entre o fornecedor e o consumidor, e que tem também uma regra de conexão para as situações extracontratuais. Então, é um novo 9, um 9 mais moderno. Ele, na verdade, foi proposto agora, mas ele foi separado, porque ele apareceu em 2015 nessa atualização do Código do Consumidor e que agora foi bifurcado, porque agora eles estão tentando aprovar a parte do superendividamento separado das outras coisas. Então, agora o 9 virou esse PLS sozinho, né? Então, eu acho que a gente caminha para isso, eu não tenho dúvida que a gente vai chegar nisso. Eu nunca entendi duas coisas. Primeiro, por que é que mudaram o Código Civil e a gente ficou com a lei de introdução do outro? Segundo, por que que em 2012 mudaram o nome da lei de introdução? Essa, para mim, acabou comigo. Foi só para eu rever o livro todo, trocar todas as minhas siglas, só pode ser, é uma perseguição pessoal. Porque por que é que você muda o nome da lei e não muda nada? E depois eles foram e colocaram todo um terceiro pedaço na lei de introdução, que eu continuo sem ler, porque não é do meu interesse, assim, e continuou tudo igual. Não há dúvida que o Brasil precisa se adequar ao novo direito internacional privado mundial e foi fazendo isso pelas beiradas, como pela maior atuação na Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, pela adoção de várias convenções da Conferência da Haia. Nós, até 2000 e pouco, tínhamos só duas, sequestro de menores e adoção. Hoje, nós estamos com as 4 processuais, com a Convenção de Citação, com a Convenção de Obtenção de Prova, com a Convenção da Apostila, com a Convenção do Acesso à Justiça e, na área de família, com a Convenção de Alimentos também, se juntando nesse conjunto. Por que não adotamos a Convenção sobre a Cláusula de Eleição de Foro? Espero que isso ainda aconteça, seria ótimo.
o artigo 25 do CPC já está em linha com a Convenção. Então, infelizmente, o que a gente tem hoje são quase que dois sistemas. Quando você tem a via da arbitragem, você tem uma maior liberdade, você pode escolher a lei com tranquilidade, suas regras de processo, você não tem dificuldade se a arbitragem é nacional ou internacional, tem essa distinção que a gente já conhece. E, no entanto, quando você quer a via judicial, você se depara com outros problemas. Uma outra questão importantíssima na arbitragem internacional é a grande facilidade que se tem da circulação da sentença arbitral pelas regras da Convenção de Nova York de reconhecimento e execução da tribunal arbitral, da sentença arbitral. Que ela é de 58, eu não quero nem dizer que ano a gente entrou, mas entrou, demorou, mas entrou. E hoje é uma convenção que está em mais de 200 países. Então, o laudo arbitral de um país é executado no outro com facilidade por conta da convenção. Ora, a via judicial não tem essa mesma facilidade. Você tem cada país com suas regras para o reconhecimento das sentenças estrangeiras, mas agora, em 2019, a Conferência da Haia finalizou a Convenção sobre reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. O Brasil foi muito ativo nas negociações. A delegação brasileira, no ano passado, atuou sem cessar, assim, sem ter um momento de paz naquela conferência diplomática. A convenção está pronta. Há, inclusive, uma chamada pública do Ministério da Justiça para verificar se a sociedade civil, se os operadores têm objeções, interesses de que a convenção seja enviada ao Congresso Nacional. Eu acho que quando essa convenção atingir o mesmo nível da Convenção de Nova York de aceitação, as partes poderão optar entre a arbitragem ou a via judicial nas mesmas condições, em relação à circulação da decisão final, não o resto. Então, eu acho que isso é uma coisa que depende do que querem as partes. A arbitragem é muito boa para contratos de construção, para determinadas questões mais complexas. Para as questões relativamente menores, ela é cara demais, para as médias. Então, a via judicial pode ser interessante. Você tem o duplo grau, você tem a possibilidade de ir até o STJ, a quem prefira. Agora, no momento, com relação a um caso internacional, a circulação não é boa, né? Para os casos da via judicial. E é muito melhor para aqueles casos da arbitragem. Então, eu acho que esse é um pouco o panorama. Mas o 9, né, gente? O artigo 9 a gente não vai parar de discutir. Ele nos persegue. Se o PLS for para frente, muda tudo. Vamos esperar que isso aconteça. E a gente tem um outro cenário quando acabar a pandemia. Já pensou acabar a pandemia e acabou também o artigo 9, temos um 9 novo. Mudou tudo. Seria ótimo. Muito obrigada, professora. Registra a participação da professora Elizabeth Dizionari. Posso fazer um comentário? Pode falar. Não, é bem rápido. Sobre, claro, a professora Nádia já deu o quadro mais do que claro de toda a situação, mas é uma curiosidade histórica. O nosso artigo 9º, a meu ver, ele não dá muita... Não é que não exista nada proibindo a escolha da lei. Ele é, a meu ver, absolutamente claro. Para qualificar e reger as obrigações, aplique-se a lei do lugar da sua Constituição. Não precisa dizer não se aplica a qualquer outra. Ele é um mandamento claro. Mas o curioso histórico é que essa lei de introdução, o artigo 9º, que passa a ter essa redação em 1942, quando a nova lei é editada, quando se edita o Código Civil, o primeiro Código Civil de Clovis Verdilar, foi em 1917, Clovis, fez uma lei de introdução que veio junto com o Código. E no que se referia às obrigações, ele dizia praticamente a mesma coisa, mas dizia o seguinte: para qualificar, eu não me lembro exatamente o texto, mas é assim, para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do lugar da sua Constituição,
salvo disposição em contrário. Então, havia ali aquela liberdade que o professor Cláudio mencionou. E, realmente, eu acho que o reconhecimento do judiciário hoje é nesse sentido. Há uma certa liberdade em relação à escolha da lei. Mas, a meu ver, é uma liberdade ainda com tornozeleira. É uma liberdade que é muito vigiada. E, obviamente, que, ainda que se admita essa liberdade, não se admite abuso. Você abusar na escolha da lei. Quer dizer, eu faço um contrato de fornecimento de batata, eu sou um comprador do Mercado Central de São Paulo, eu compro batata de um fornecedor do interior, faço um contrato escrito e ponho uma cláusula arbitral, mas o contrato é regido pela lei do Afeganistão, porque a lei do Afeganistão protege muito o comprador de batata, obviamente que nós teríamos aí uma situação abusiva. Era isso que eu queria lembrar, esse aspecto curioso, primeiro histórico, né? E um dia a gente já teve uma certa liberdade de escolha que terminou em 42. E vamos aguardar agora o projeto de lei e quem sabe a gente chega aí, a gente reconheça para o contrato a mesma liberdade que a gente já tem para a arbitragem. E acaba a tornozeleira. Obrigada, professor. Por favor, professora Nádia. Comentário. Havia realmente essa salvo disposição em contrário do Bevilacqua, e no começo do século havia muita movimentação em prol de normas uniformes do direito internacional privado, e a América Latina foi muito precursora. Tem um projeto de Código de Direito Internacional Privado, pré-Primeira Guerra Mundial, do Lafayette Rodrigues Pereira, de 2012, que permitia claramente a autonomia da vontade, dizia as partes podem escolher. 1912. 1912. E aí surgiu a Primeira Guerra, as coisas desandaram, e quando eles retomaram as discussões já nos anos 20, e aí já era o Rodrigo Otávio, o representante brasileiro, nós tivemos o Bustamante. O Bustamante era aquela pessoa em cima do muro, né? Tem aquelas regras no código que a lei territorial, a lei que você quiser, a sua, traz a sua. É um código que tem regras de direito internacional privado que colocam uma segunda camada de escolha que você acaba sem saber qual é a regra. E aí, para contrato, dizem que ele era a favor da autonomia ou não, mas eu confesso que não está claro. Eu não acho claro. E a pessoa esquece, mas o Bustamante está em vigor, hein, gente? Está aí ainda, é lei, né? Então, a gente tem que um pouco retomar, a gente teve essa posição no começo do século XX, vamos ver se agora a gente volta o PLS, né? 1038. Se eu puder também fazer só um comentáriozinho, eu tenho uma visão um pouco diferente, até porque, quando a gente acompanha a evolução legislativa, toda vez que o legislador quis vedar alguma conduta aos entes privados, ele fez expressamente. Você vê a lei de locação, você não pode fazer a indexação em moeda estrangeira, você vê a própria legislação de liquidação de pagamento, veda a cláusula ouro, a lei do inquilinato, a gente tem uma série de legislações que ele coloca claramente, vedada tal conduta. Então, lembrando, né, como o professor Huck disse, como a professora Nádia disse, é uma lei de 17 que foi alterada em 42, o paralelo que a gente tem entre 17 e 42 são as guerras, são momentos que a tônica da liberdade ela era outra. A evolução nos leva a crer que, em tese, obviamente, nós teríamos esse reconhecimento dos tribunais. Mas eu concordo com a Nádia, concordo com o professor Huck, isso tem que ser posto numa pá de cal. Essa revisão, esse artigo 9º, ele já é mais do que desnecessário. Professores, aqui aproveitando a discussão sobre a utilização da legislação estrangeira, e aí a linha da pergunta serve tanto para a arbitragem quanto para o judiciário, eu queria colocar para os senhores como isso funciona na prática, e aí talvez um pouco mais para o judiciário, considerando que o juiz ele é sempre um técnico no seu próprio direito, ele aplica ali, foi formado para isso, não é?
Na arbitragem, isso fica um pouco mitigado pela possibilidade de escolher um árbitro, considerando que a lei é aplicável, entre outros fatores, pela presença comum aí, bem recorrente de advogados de mais de um país ali atuando, às vezes em conjunto, às vezes em parceria, mas como se dá na prática, na vivência, essa aplicação do direito estrangeiro, quais são os instrumentos, o que é que as partes dispõem para operacionalizar essas opções e essas regras. Professora Nádia, quer começar? Pode ser. Primeiro, se você precisar aprovar o direito estrangeiro brasileiro lá fora, você contrata um de nós, para a gente fazer uma expert witness, porque todo mundo esquece isso, todo mundo fala da lei aplicável, da diferença, de que no DIP a regra de conexão nos empurra para qualquer um dos direitos e que como é tranquilo aplicar o direito estrangeiro. Não é. O Código de Processo Civil tem aquela regra de que a parte que alega prova o teor e a vigência, e não tem lugar nenhum como é que você prova o teor e a vigência, e você aí sim tem que voltar para o Código de Bustamante, artigo 408 e seguintes, que é através da declaração de 2 advogados militantes naquele país, e provar o teor e a vigência do direito estrangeiro, ainda que você o faça, não quer dizer que o juiz, ou mesmo o árbitro que vai aplicar, se sinta à vontade para isso. Então, eu dei uma palestra uma vez que eu disse que party autonomy is free, but not frivolous. Então, você tem que escolher alguma coisa razoável, tem que escolher uma coisa que você conhece. Você vai escolher o direito brasileiro para o juiz inglês, você pode levar quantos especialistas que você quiser, que a cabeça do juiz inglês ela é formatada segundo uma certa tradição, uma certa cultura. Ele não é outra pessoa. E nós também não. Nós que somos dessa tradição do direito civil, que temos essa maneira de pensar o direito, onde fórmulas mais abstratas não nos são estranhas, nós temos muita dificuldade se a lei aplicável, uma arbitragem que a gente está funcionando, for a lei inglesa. Outra fonte, não tanto no direito comercial, porque a gente viu ao longo dos anos, e daí os princípios do NIDROIT para os contratos comerciais são uma fonte tão rica, porque eles são um pouco um amálgamo de tradições. É claro que no mundo dos negócios, as regras mais comuns, mais uniformes de fora informam os negócios e as partes e os árbitros estão até mais à vontade. Mas no direito de família, onde eu atuo um pouco nos casos internacionais, o choque de culturas é algo muito evidente. E aplicar o direito estrangeiro não é fácil. Então, eu acho que tem que haver um grande cuidado e que lei você vai escolher? Por que você vai escolher essa lei? O que essa lei que você está escolhendo tem a ver com a sua vida, com o seu contrato, com aquilo que você vai mexer? E aí, sim, a gente vê grande diferença. Um contrato, por exemplo, entre uma parte que está no Brasil, uma parte que está na Inglaterra, a parte de lá que é a lei inglesa, nós queremos a lei brasileira, os princípios da UNIDROIT podem ser uma solução de compromisso. Agora, trazer a lei da Suíça, eu me lembro de uma querida amiga que trabalhava numa empresa multinacional e na década de 80, 90, negociava um monte de contratos internacionais, chegou na empresa e todos os contratos da empresa eram lei suíça. E ela perguntou para alguém lá, ela estava chegando, mas escuta, por quê? O que tem a lei suíça assim de bom? Alguém tem o código suíço aqui? Ninguém sabia por quê. Simplesmente era assim. E isso não é incomum, tem assim, um efeito manada da escolha de certas leis tidas por uma percepção geral como sendo leis adequadas. Será que são? Custa caro fazer esse estudo. Então, é algo que tem que ser visto com bastante cuidado. Aplicar a lei estrangeira não é fácil. Claro, você tem uma regra da capacidade. A lei estrangeira fala 20 anos e a nossa fala 18, isso não é problema. Você aplica.
Mas se você tem uma regra sobre inexecução do contrato, sobre boa-fé, objetivo ou não, enfim, sobre coisas que definem um comportamento, não basta aquilo que está escrito, você tem que saber o que aquilo significa naquele contexto jurídico. Isso é mais difícil. Eu não sei se eu respondi. Sim. Não, foi uma excelente resposta. Professor Cláudio, o senhor tem algum comentário nesse ponto? Por mais que nós queiramos, nós árbitros ou professores, queremos nos ver como seres sobrenaturais, na verdade, nós somos humanos como quase todos os outros colegas que se dedicam a estudar, a participar, a vivenciar outros sistemas. Mas realmente não é algo fácil a julgar de acordo com uma outra lei que não seja aquela lei que nós temos a consciência, que nós temos treinamento, que nós temos a inteligência dela. Muitos de nós, efetivamente, estão mais expostos, passaram algum tempo imersos em outros sistemas de direito e podem se julgar aptos a analisar aquela questão. Mas, numa amplitude como foi colocada, efetivamente é complicado. Eu já tive a oportunidade de julgar questões em outros direitos que eu partia de princípios completamente diferentes. Aí uma das grandes vantagens da arbitragem, quando ela é um colegiado, quando ela é em painel, que você tem um colega ali que ele é versado, que ele é treinado naquele sistema, a gente pode discutir e efetivamente ser convencido. É mais fácil a gente ser convencido pelo nosso colega árbitro do que pelos advogados das partes, porque muitas vezes não, como regra, eles têm visões antagônicas, não só sobre o teor do direito, como o contexto do direito, a aplicação, inclusive a interpretação daquele direito. Então tem aquele embate que é natural. É muito mais fácil, indiscutivelmente, o Nádio falou na questão do direito aplicável, ter essa visão inglesa do pacote. Você escolheu a Inglaterra por um motivo, não é um pacote aqui. Então, eu também parto desse princípio. Se eu escolhi um árbitro brasileiro, é porque ele é versado naquele direito. Se eu quero um direito estrangeiro, mas aquele árbitro ele viveu muito tempo no exterior, ele deu aula lá. Eu passei muito tempo nos Estados Unidos. Eu tenho uma certa afinidade com aquele. Ele conhece common law. Quando eu me vi no direito australiano, eu me vi completamente perdido. Então, é muito problemático isso, e essa visão que o árbitro é um ser extraterrestre, o professor de direito internacional, ele tem um conhecimento que vai além daquele da pessoa normal. Não, nós somos também pessoas normais com um pouco mais de treinamento em alguns específicos sistemas jurídicos, ou mais dentro dos sistemas jurídicos, a lei XYZ. É muito problemático. E isso também a gente vê no contencioso estatal. Eu também trabalhei em diversos casos na justiça estatal que, pelas regras do artigo 9º, o direito aplicável era o direito outro que o brasileiro. E essa foi uma situação, essa não, já tive mais de uma vez essa oportunidade, e como regra, seja no início, seja no meio, as partes convencionavam renunciar ao direito estrangeiro em prol do direito brasileiro. A minha experiência maior é nesse sentido. Eram tantos problemas e era tal letargia que a gente encontrava em juízo que, em determinado momento, a gente chegava assim: olha, vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo, não vamos encerrar a disputa, vamos renunciar ao direito aquele lá em favor do nosso direito. E a minha experiência, eu tive um caso só que foi julgado no Brasil em juízo pelo direito estrangeiro. Eu sei que existe mais, a gente já fez essa compilação, mas o paralelo não é válido. Complementando um pouco a ideia, e queria ouvir ainda o comentário do professor Marcelo Huck, quando a gente pensa em direito estrangeiro, e a gente às vezes usa para associação a palavra lei estrangeira, não é exatamente a mesma coisa, não é? E aí o que eu queria colocar, e ouvir dos senhores, é a questão do elemento cultural e da formação interpretativa do intérprete, não é? De quem vai aplicar aquilo, dos advogados que vão argumentar a partir do caso.
Porque certamente um brasileiro lendo o Código Civil francês, por mais que tenha uma influência, por mais que seja na mesma tradição, não é um francês lendo o Código Civil francês e pode levar potencialmente a resultados diferentes por conta disso. Isso é um fator que as partes também têm que considerar aí na construção de cláusula arbitral, na escolha de modelo. Professor Huck. Bom, rapidamente sobre o tema, eu acho que ele já foi bem explorado, eu sei que nós temos aí o nosso tempo está terminando, duas observações muito objetivas. A primeira, como advogado, direito bom é o direito que eu conheço. Então, essa é toda vez que eu tento advogar, eu vou tentar que aquele contrato seja regido por um direito que eu conheça. Ele pode não ser talvez tão sofisticado quanto o outro sobre, digamos, aspectos de mercado de capitais, mas o meu direito eu conheço melhor. Esse é o ponto 1. Nem sempre a gente consegue impor isso, ou pelo menos negociar isso. Segundo ponto, e aí na linha do que João e todos comentaram, o direito é um fenômeno cultural. Você aplicar um direito estrangeiro de uma forma diferente, como ele é aplicado no local onde ele nasceu e vigora, não é aplicar o direito estrangeiro, é qualquer coisa, é um exercício de surrealismo. Porém, como é um fenômeno cultural, e você lembrou bem, aquele direito inglês ele está inculcado na cultura do árbitro, do juiz, do advogado inglês. É muito difícil para a gente. Tá bom, eu conheço um pouquinho de direito. Uma coisa mais simples, o direito de Nova York, a gente acaba conhecendo, é obrigado, mas eu jamais vou conseguir entender e aplicar um direito vigente em Nova York, em qualquer estado americano, com os elementos culturais que criaram aquele direito. Vai ficar, e isso eu vejo sempre, uma espécie, sei lá, de alemão dançando frevo. Quer dizer, o frevo é brasileiro, é um ritmo brasileiro, o alemão está tentando dançar um ritmo brasileiro, mas não consegue. Ele nunca vai dançar o frevo como dança um bom pernambucano. Então, na realidade, a gente, e o bom disso é exatamente, o bom da nossa profissão é exatamente isso, quer dizer, e cada vez mais, né, esses desafios todos, essa problemática que cada vez, por força da mundialização ou da globalização, como não gosta nosso ministro das Relações Exteriores, a gente é obrigado a enfrentar esses novos desafios. E eu acho que é isso que faz a profissão bonita, eu acho que é isso que dá um sabor todo especial à arbitragem, e é isso que faz a gente discutir aqui entre nós de uma forma tão agradável. Eu só queria, só antes de você encerrar, claro que ainda vai vir, que você, João, ao final dissesse duas palavras, não tem nada, é um pouco de caos no nosso webinar. Como é que vocês na Câmara estão convivendo com as audiências remotas? Eu tive 2 ou 3 já, mas você deve ter todo dia, eu queria que vocês dessem, sei que sai completamente fora da nossa preocupação de direito internacional, mas está dentro da arbitragem, que no fundo é o mundo de todos nós. Claro. Obrigado, professor Huck. Eu acho, na verdade, que a pergunta até está dentro da nossa discussão de direito internacional, porque audiências virtuais, oxalá, internacionalizará ainda mais as coisas, não é? Facilitará audiências com pessoas distantes, permitirá a prática de atos de maneira menos burocrática, não é? Essa coisa de correio para um lado, pendrive para o outro, quer dizer, o ambiente virtual eu acho que é muito propício à internacionalização, então acho que tem uma aderência boa. Em relação à digitalização de procedimentos, audiência em ambiente virtual, é algo que existia um pouco no mercado da arbitragem, quer dizer, também não se começou de um zero com isolamento social, mas o fato de ser impositivo, né, agora todos temos que estar distantes e temos que continuar trabalhando e trabalhando bem no nível de excelência. Isso atingiu, e aqui não apenas a Câmara, CIESP, FIESP, mas a comunidade arbitral como um todo. É natural, precisou se adequar o modo como as coisas são feitas. O que a Câmara fez? O presidente da Câmara, o ministro Sidney Sanches, editou logo de saída 2 resoluções,
não é? Regulando como é que se daria a prática de atos telepresencialmente, audiências, protocolos, dispensando, não é, as vias físicas, enfim, estabelecendo também regras para aqueles prazos que estavam em curso já, quer dizer, tudo teve que ser feito ali no contexto de emergência, mas, para nossa grata surpresa, as coisas têm funcionado muito bem, não é? As audiências, elas têm sido feitas telepresencialmente, audiências de termo, audiência de instrução, com testemunha, com perito sendo ouvido em audiência, quer dizer, tudo isso a gente já teve a oportunidade de fazer e de testar. Há um cuidado muito grande da nossa secretaria, da nossa Câmara, em esclarecer as ferramentas que nós temos disponíveis, em estar próximo, em testar a conexão antes, em conversar com as partes, com os árbitros sobre as funcionalidades disponíveis, não é? E até mesmo um certo código de etiqueta, não é? De como se portar nessa audiência, porque o ambiente de interação é diferente do ambiente de interação físico, presencial. Então, tudo isso é algo que está no nosso âmbito de atenção. Os casos novos, não é? Requerimentos de arbitragem, eles têm sido recebidos eletronicamente, via mensagem eletrônica, os documentos são disponibilizados e esses já nascem eletrônicos. Assim, professor Huck, é um desafio, e para a Câmara é um desafio gerencial, não é? Manter altos estándares de serviço, atender bem uma comunidade sofisticada, exigente como é a comunidade arbitral, mas a nossa experiência tem sido muito boa. E eu acho que parte dessas coisas que nós temos aprendido são coisas que ficarão. Vou dar um exemplo. Nós fazemos a audiência no mesmo ambiente que estamos aqui, nós todos reunidos fazendo este webinar. É a ferramenta que a Câmara escolheu. Funciona bem, estamos conversando, é possível ouvir a testemunha, é possível ter a apresentação do caso, é possível compartilhar documentos na tela, não é? Então, aquilo que a gente sentiu muito no começo, principalmente dos advogados, né, preocupados em convencer bem claro, né, os árbitros, em ter aquele momento de convencimento, não é? Aspas, de fazer a testemunha suar ali no interrogatório, não é? De estar na sala. Essa é uma expectativa natural e que a gente trata com naturalidade também, mas a nossa experiência é boa. É a mesma coisa do ambiente presencial? Não é. É pior ou melhor? Não necessariamente, é diferente. Nós ganhamos algumas coisas, nós perdemos outras com a virtualização, mas tudo na vida é assim, você tem um trade-off. Essa é minha impressão aqui, enquanto secretário-geral da Câmara. É um desafio, mas é um desafio que tem tido uma resposta boa, né? E a gente continua tentando melhorar, acertar, corrigir, e eu acho que muita coisa vem para ficar, sabe? Aquela coisa de você traz uma testemunha, casos internacionais, a gente teve uma audiência até recente, pô, você tem uma testemunha nos Estados Unidos, você pagar a passagem para ela vir para o Brasil, você vai pagar 3 ou 4 diárias, pelo menos, porque ela vai chegar num dia, vai, enfim, passar aqui o tempo da audiência, algum tempo vai ter que voltar. Há um custo envolvido nessa logística para a realização da audiência física, e o ambiente virtual funcionando bem, mais testado, mais conhecido, ele elimina, não é? Então, você tem até um ganho de qualidade. Outra coisa que eu acho que é um ganho de qualidade desse ambiente, possibilidade de gravação. Não é? O tribunal pode determinar se quer ter o vídeo bem gravado ou não. Se bem que a gente tinha essa funcionalidade no nosso Hearing Center da Câmara também, mas não era tão utilizado. Poxa, em vez de ter estenotipia, não é bom também ter o vídeo? O árbitro quer lá voltar, ver se a testemunha estava, não sei, piscando, ou se parecia nervosa, quer voltar num ponto. Não é melhor que a da gravação, que a transcrição, que era o modelo, né, geralmente utilizado no mercado? Me parece que é melhor, me parece que é um ponto de ganho. Assim, é um aprendizado, professor Huck, é uma pergunta fundamental, mas eu acho que tem a ver com o tema, assim. Mais globalizado, mais internacional, a tendência é ser virtual, né? O que eu penso, só para concluir, é que, por exemplo, a situação da testemunha à distância que a gente tinha antes era excepcional. Normalmente, o depoimento era presencial. E, para ser sincero, como árbitro, essa é uma dificuldade ou um handicap aí negativo, né? Uma situação negativa, porque eu, pessoalmente, gostava de ver a testemunha como um todo. Hoje em dia eu vejo que como nós estamos nos vendo, sabe, de meio corpo. Eu queria ver se o cara estava batendo o pezinho, se ele estava mexendo com a mão. Vamos dizer, depois de vários anos, eu acho que isso Cláudio e Nádia também concordam, a
a gente acaba tendo a possibilidade de decifrar um pouco a testemunha pelo seu gestual. Claro, tem atores perfeitos, você não consegue, mas no geral você consegue. E uma coisa que eu sinto muita falta, por exemplo, quando eu sou árbitro, é de fazer fofoca com o árbitro do lado. Você fazer um comentário desairoso sobre alguma coisa que alguém fez na audiência, isso não dá mais para fazer, né? Porque eu não vou entrar assim. Você viu o cara está com a meia rasgada, você viu isso? Não dá mais para a gente fazer. Antigamente eu podia falar, ô Nádia, está vendo? Testemunha, o depoente está com a meia rasgada. Mas, enfim, fora isso, eu acho que a coisa está funcionando bem realmente. E o que eu lamento profundamente é, se isso continuar, aquela nossa sala de audiências, que ia fazer uma linda reforma, vai ficar meio subutilizada, né? Mas eu espero que a reforma termine. Na verdade, aí o comentário do professor Huck é porque nós, em janeiro desse ano, reformamos a sala de audiência, inauguramos uma sala de controle vídeo, estado da arte, não é? Mas, professor Huck, acabou sendo bom, porque foi no contexto da nossa reforma de audiovisual, da digitalização de microfone, de tudo isso, que nós instalamos a ferramenta que estamos usando aqui de comunicação. Mas a gente estava pensando naquele momento em ter uma testemunha entrando de fora numa audiência presencial, ou de ter as nossas reuniões do Conselho da Câmara, não é? Um conselheiro que não pudesse se deslocar no dia, ou estivesse fora de São Paulo, alguém entrando remotamente, e não a realidade de tudo virtual. Então, foi bom, a gente mirou no que viu, acertou no que não viu, e a coisa está mais ou menos, não é? Se resolvendo, todo mundo aprendendo, a comunidade arbitral indo em frente. Mas, professores, eu queria agradecer demais a presença de vocês três. Para a gente é uma honra, uma satisfação para a Câmara, para mim, para a Lília. Muito obrigado, muito interessante o debate. O tema é super apaixonante, não é à toa que rendeu, não é, a nossa discussão. Muito obrigado a vocês três. E muito obrigado a você também que está nos assistindo. Não é? Fica o convite para que quem não curtiu ainda, curta a página do Facebook, passe a seguir as mídias digitais da Câmara. Nós já temos vários Câmara Talks gravados com muitos temas interessantes, está lá no nosso website. Pode visitar, conferir temas sobre produção de provas, um Câmara Talks específico sobre audiências virtuais, LGPD e proteção de dados, enfim, todo esse material está disponível. E fica o convite para as próximas edições, nas quintas-feiras. O nosso próximo Câmara Talks será não na próxima quinta-feira, mas na seguinte, né? Daqui a 2 semanas, no dia 9 de julho, também às 2 da tarde. E o tema é um tema interessante, que é desconsideração da personalidade jurídica e arbitragem. Um tema que está na moda, houve uma decisão recente do STJ importante sobre a temática. Então, vai ser mais uma tarde de boa discussão e muito aprendizado. Então é isso, muito obrigado e um forte abraço a todos. Obrigado, professores, novamente.